Sejam bem-vindos à nossa área, correto? Bom, vamos ao quadro, vamos ver o objetivo dessa nossa aula de hoje, correto, pessoal? Todo mundo aí comigo, acordado do ritmo, pessoal das Libras aí, ó, né? Falar um oi pra vocês aqui também, ó, aí, ó. Beleza, estamos aqui juntos, beleza? Vamos lá. Objetivo da aula de hoje, olha só, capacitar os alunos a reconhecer o problema, desenvolver soluções algorítmicas para o mesmo, tá? Capacitar os alunos a reconhecer o problema, desenvolver soluções algorítmicas para os mesmos. Então, pessoal, essa palavrinha vocês vão ouvir muito, tá? Algoritmo. E nós vamos começar a aula de hoje, tá? Falando para vocês que existem dois tipos de algoritmos. Os algoritmos computacionais e os não computacionais. Espera aí, professor, mas primeiro explique o que é um algoritmo. A gente já vai ver qual que é a definição disso daí. Mas, em suma, eu quero focar aqui no objetivo com você. Vamos ver se essa caneta aqui escreve bem. Olha só, você vai reconhecer o problema, tá? Então, nós queremos desenvolver a capacidade em você, tá? No aluno, para que ele consiga reconhecer o problema e para que ele consiga desenvolver a solução. Porque, pessoal, hoje o mercado de trabalho não está em busca de produto. Está em busca do quê? Está em busca de provedores de soluções, certo? Ele está em busca, não é naquele profissional que sabe de tudo, não, é naquele que consegue ter uma maior facilidade de aprendizado, de trabalho em equipe, entre outras características que nós sabemos. Então é importantíssimo você desenvolver essa habilidade, correto? Desenvolver então soluções, tá? Para os problemas que você vai encontrar aí nos algoritmos. Em outras palavras, no nosso código-fonte, correto? Pode passar então para o próximo slide, por gentileza. Olha só, a introdução. Então, a primeira coisinha ali, ó, definição. O que é algoritmo? Tá? O que é um algoritmo? Professor, explica pra gente o que é um algoritmo. Então vamos entender primeiro aqui, vamos ler aqui, depois a gente explica o que é isso aí. Pode passar, pode ir. Isto, olha só, vamos ler aqui, ó. É um conjunto finito de regras que fornece uma sequência de operações, ou seja, ações, aqui, tá? Para resolver um problema específico, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos entender o que a gente leu ali então. Olha só, é um conjunto, tá, de regras, ou seja, de ações, é um conjunto de passos. E tem uma palavrinha-chave ali, finito. Ou seja, ele tem um começo e tem um fim, ele é finito. Ele não é uma coisa que é infinita. Ah, eu não sei que hora que acaba, eu não sei que horas que termina. Não. Existe ali o quê? Um parâmetro inicial e um parâmetro final. E ali dentro, então, você vai ter uma sequência de ações. Pô, professor, então peraí, você está dizendo que um algoritmo é uma sequência de ações dentro de um espaço finito, ou seja, vai ter um início, vai ter um fim, e ali dentro eu vou colocar a minha lógica. Parabéns, né? Uma salva de palmas para você aí que entendeu o que é um algoritmo, é isso daí mesmo. E eu vou te provar hoje que nós fazemos isso no nosso dia a dia, tá? No nosso dia a dia, coisas que nós realizamos no cotidiano são o quê? São algoritmos, só que daí são não computacionais, tá? Então divide ali, tá? Pega uma régua ali e divide no meio ali, ó. Então existem o quê? Os algoritmos não computacionais, tá? Que são ações que nós realizamos no cotidiano, tá? E existem os algoritmos computacionais, que é o foco da nossa matéria, correto? Mas vamos primeiro entender direitinho o que é um algoritmo, tá? Existem várias literaturas sobre o assunto, tá? Existe um livro que é da década de 1900 e bolinha, quando o professor Roberto começou a dar aula, né? Lá da época da Arca de Noé, por aí mesmo, tá? Que é o quê? O estudo dirigido. Tem livro de tudo, tem livro de Delphi, tem livro de Word, de Excel, de Axis, tá? De tudo que você imaginar. E tem um livro lá, estudo dirigido de algoritmos, beleza? E sem contar que você encontra hoje em dia muito fácil qualquer tipo de material na web também, beleza? Tem um site bastante bacana, né, novo aí que saiu, que é o Google, né? Então você acha tudo que você quiser lá, beleza? Vamos ao quadro então comigo ali. Olha lá, continuando então a nossa definição ali sobre algoritmos, tá? Todo mundo ok, né? Pessoal, se tiver alguma dúvida, tá? Pergunta, certo? Que no momento adequado aqui a gente vai tentar responder o maior número de perguntas possíveis, tá? O que não for conseguido responder aqui, a gente vai pro fórum, depois tem o chat, né? Então, peraí, eu quero lembrar que hoje não tem chat, porque hoje tem prova, né? Beleza? Mas na próxima aula nós temos o chat. Mas a sua dúvida que não for respondida hoje, joga no fórum lá, certo? Os nossos tutores que estão aqui hoje em peso, né? Tem bastante gente que está começando hoje aqui, tem até um rapaz aqui que foi meu aluno há uns 35 anos atrás, né? Não vamos falar quantos anos que a gente tem aqui, mas o Roberto deu aula para ele na década passada, aliás, no século passado. Bom, beleza.
Olha lá, um algoritmo tem 4 características importantes. Vamos lá, professor. 4 características importantes. Não estou querendo dizer que só tem essas aqui, beleza? Eu estou ressaltando para você, tá? Ou seja, tá aqui, ó. Ele é finito, que nós já comentamos, então tem um marco inicial e um marco final. Tudo bem? Tá. Ele tem uma definição, ou seja, tem uma aplicação, certo? Tem uma serventia, ele serve para alguma coisa, ele faz alguma coisa, ele realiza ações, correto? E aí ele vai trabalhar em cima de entradas e saídas, tá? Entradas e saídas. E depois a gente vai estar vendo que tem mais um tópico aqui que é o processamento. Vai ter um slide só para isso, onde eu vou falar para você ali a importância, né, de você ter a entrada de dados, você pegar essa entrada, você fazer um processamento e você dar uma saída, quer dizer, um retorno, um feedback para o seu usuário. Ou seja, quem está utilizando o sistema que você desenvolveu. Tudo bem? Então essas 4 aqui que eu quero ressaltar aí, as mais importantes. Pode passar para o próximo. Beleza? Estou procurando falar devagar hoje, tá? Então eu quero dar aí um toque, né? Estou falando devagar. Nossa, professor, mas o professor fala muito rápido. Então, eu falo mais rápido ainda, beleza? Como é a primeira aula de hoje, nós estamos nos conhecendo, então estou falando pausadamente, tá? Eu vou explicar direitinho aqui para que você possa entender, tá? Mas não perca o raciocínio, tá? Não converse agora, só daqui a pouco. Na hora da prova também não, tá? Vamos lá, no quadro de novo. Olha só, exemplos de algoritmos, agora que eu quero chamar a sua atenção. Não computacionais. Então você vai ver comigo que existe aqui várias ações, tá, que você faz aí, que você pode fazer no seu cotidiano, ou seja, no seu dia a dia. Olha só, tem 4 exemplos aqui, ó. Receita de um bolo, tá? Receita de um bolo é um algoritmo não computacional, professor? Sim, é um algoritmo não computacional. Por quê? Porque tem uma sequência de ações para você seguir uma receita de bolo. Tá? Existe uma sequência de ações e tem o quê? O início e o fim, beleza? Quando você vai começar a fazer o bolo e ele vai ter um fim, né? Esse fim vai ser o quê? Quando ele estiver terminado, pronto, assado ali pra gente comer, beleza? O bolo é tão bom, né, pessoal? As mulheres que o digam aí. Vamos lá, então um outro exemplo aqui, ó, lavagem de roupas. Ah, então existe também uma sequência ali, são ações que nós fazemos aí cotidianamente. Tem gente que não lava roupa até hoje ainda, mas tudo bem, um dia você vai precisar, né? Um dia você vai ser pai, um dia você vai ser mãe, você vai ter que lavar a roupa do seu filho, pelo menos, né? Pelo amor de Deus. Olha só, mais um aqui, ó. Atividades físicas para quem gosta de fazer academia. Não é o caso do professor Everson, né? Você viu que ele é bem forte. Não é o caso dele. Então, ó, para quem gosta de fazer atividades físicas, você sabe que todo dia que você vai na academia, você segue o quê? Uma série de exercícios, beleza? É uma sequência de passos, pessoal, não é? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É uma sequência de passos. Tudo bem? Qualquer sequência de passos que você está realizando é um algoritmo não computacional. Nós vamos fazer o quê? Transformar isso daí em linguagem de programação. Professor, então fala aí pra gente, qual que é a linguagem que a gente vai ver? Linguagem é C#, tá? Qual a ferramenta que nós vamos estar adotando nessa disciplina? O Visual Studio. Beleza? Visual Studio na versão 2010. Ah, professor, mas saiu a 2012 já. Beleza, mas a gente vai trabalhar com a 2010 sem problema nenhum, tá? Se você quiser usar a 2008, a 2005, a 2012, você vai fazer a mesma coisa. Tudo bem? Tá? Voltando ao quadro então de novo. Outra aqui, ó. Ah lá, o que vocês estão fazendo agora? Vocês estão assistindo uma aula, né? Bem feito para vocês, né? Vocês estão tendo que escutar eu falar aqui, ó. Correto? Brincadeira à parte, lógico. Então, assistir uma aula. Também tem o início da aula e tem o final, né? Tudo bem que tem muita gente que entra aí esperando, né, ansiosamente o final da aula, ok? Mas é uma sequência de passos também. Você tem que ter ali uma certa atenção, tá? Então você tem que ter ali, você tem que seguir uma lógica de raciocínio para que você entenda o que o professor está falando, tá? E assim por diante. Então, 4 algoritmos aí não computacionais e aqui está falando exatamente isso. Olha só, sequência de ações cotidianas, tá? Que realizamos rotineiramente dentro de um espaço de tempo. Morreu disso, né? Morreu o assunto aqui, falou tudo. Vamos lá para o próximo. E agora, não menos importante, que é o nosso foco da disciplina, tá? Que é algoritmos computacionais. Ah, então peraí, vamos ver então exemplos de algoritmos agora na nossa realidade, dentro da nossa área. Olha só, tem 4 aqui que eu separei para vocês. Fazer o cálculo de um salário, tá? Então você sabe que tem uma série de ações ali, você sabe que vai ter o salário bruto, você sabe que vai ter o desconto, certo? Então existem sequências de ações aqui para você fazer o cálculo do salário.
de um profissional que trabalha por hora, por exemplo, né? Você tem que ler lá a quantidade de horas que ele trabalhou no mês, qual que é o valor da hora que ele vai ganhar, você tem que multiplicar para você ter o salário bruto, você tem que achar o total de desconto, você tem que fazer a conta de menos ali, certo? Ou seja, o salário líquido vai ser o quê? O salário bruto menos o desconto. Então você tem ali uma série de passos, uma sequência de passos, de ações, tá? Dentro também de um espaço finito, início e fim. Pessoal, acho que ficou bastante claro aí para vocês o que é um algoritmo e qual é a diferença também de algoritmo computacional e não computacional. Mais um aqui, ó, rotina de impressão. Não é, professor? Rotina de impressão também é um exemplo de um algoritmo computacional? Sim, senhor. Existem linguagens de máquinas ali, tá? Existem comandos que você tem que operar para que essa impressão aí seja impressa, seja realizada, para que essa ação de você imprimir, seja qual for o documento, certo? Seja um arquivo de fotos, seja um arquivo do Word, para que ela possa ser realizada. Tá? Então vai ter também uma sequência de ações. Realizar um backup, né? Também você tem que colocar um horário lá, você tem que selecionar ali quais são os diretórios que você quer fazer o backup, né? Para qual disso que vai, se você vai fazer tudo, né? Se você vai fazer o backup total ou parcial e assim por diante. E por último aqui, ó, calcular a média de um aluno, né? Mais aí na realidade acadêmica de vocês, certo? Calcular a média de um aluno. Então tem que saber qual que é a nota dele, qual que é a média que tem que ele pode passar, né? Qual que é a média que ele vai ter se ele ficar para exame. Então, tudo isso daí vai entrar o quê? Na rotina, no algoritmo para você calcular a média. Tudo bem, né, pessoal? Tranquilo. Olha só, somente fazendo a leitura para vocês do que está aqui. Qualquer que seja a situação a ser trabalhada, ou seja, qualquer que seja a regra de negócio, tá? Não importa o algoritmo, não importa a solução que você vai fazer. Ah, eu tenho que montar uma solução. Pô, cara, gostei desse negócio aí. Os caras estão trabalhando direitinho. A gente tá aparecendo no meio agora, ó. Que bacana. Deixa eu pegar uma arma aqui, peraí. Deixa eu virar pra cá. Pá, 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 pá. Nossa, matei. Brincadeira, pessoal. Olha só. Qualquer que seja a situação a ser trabalhada, a definição das etapas a serem seguidas, tá? Estará o quê? Relacionada à lógica de raciocínio do indivíduo. Ou seja, de nós mesmos, tá? Então, foi o que eu falei no começo da aula. Nós trabalhamos resolvendo pepino o dia inteiro, tá? Nós somos o quê? Analistas de softwares. Então, o que vai chegar pra gente é sempre problema, sempre. Então, pessoal, se você não gosta dessa área, sinto muito, tá? Sinto muito. É isso que você vai vivenciar, a não ser que você siga para uma outra área um pouco, né, mais tranquila, entre aspas. Ah, não, peraí, eu vou mexer com rede, eu vou mexer com infra, porque deve ser engano seu. Você vai ter que programar também, tá? Então, é de suma importância que você entenda ali, que você tenha uma boa lógica. Se você tiver uma boa lógica, você vai se dar bem em qualquer área, tá? Não é só em TI, não, tá? Existe uma lógica também para você ser um vendedor. Existe uma lógica também para você ser um empresário, tá? Então você tem que ter um bom raciocínio lógico. E essa disciplina aqui é fundamental para isso. Uma outra disciplina também que é bacana é a matemática discreta, certo? Nós vamos ver isso aí na quinta aula, na nossa última aula. Ah, vamos ver lá a tabela verdade proposicional, né? Que todo mundo assusta. A gente vai estar vendo esse conteúdo também. De volta ao quadro comigo. Uma pequena pausa para o professor beber uma aguinha aí, tá? Que nós também somos filhos de Deus, né? Enquanto isso, você dá aquela olhada, né, do seu lado ali, vê quem que tá passando, quem que tá andando, né? Cutuca o cara que tá dormindo aí, pô. Acorda aí, vamos ver a aula do Macedo aí. Olha só. Agora a gente vai entrar em um outro detalhe aqui, que são as formas de representação do que, pessoal? Da solução do problema, tá? Estamos falando aqui, o foco da nossa matéria é o quê? É a solução de problemas, montar soluções, tá, para os problemas propostos, em forma do quê? De algoritmos. E aqui existem outras formas, tá, de representação. Uma outra aqui, ó, tá, é a descrição narrativa. Então você vai descrever verbalmente. Ah, peraí, como é que eu posso fazer? Quais são as ações que eu tenho que fazer para resolver o problema do relatório XYZ, que está dando uma diferença de 0,3, tá? Eu não sei de onde que está vindo isso. Então você vai ter que ter ali o quê? Uma série de ações que você pode usar aquilo que está ali, ó, a descrição narrativa, certo? A descrição narrativa para montar a solução desse problema. Então você vai, peraí, eu tenho que verificar como é que está sendo o cálculo aqui do IRPF para ver se ele não está dando algum defeito aqui na dízima,
certo? E isso aí indiretamente estaria influenciando o resultado dessa outra variável que está saindo nesse relatório XYZ. O que você fez aí? Você usou a forma de representação narrativa, tá? Narrativa, beleza? É lógico que isso aí, pessoal, existem vários e vários documentos, tá? Existe o quê? Uma padronização de documentos que você vai ver lá com a professora Poliana na matéria de análise, certo? Você vai ver lá mais especificamente na matéria dela, correto? Temos também a matéria de engenharia de software, também, que nós vemos lá o ciclo de vida do projeto, tá? Porque todos nós aqui vamos ser o quê? Vamos ser engenheiros de software. Se você viu ali, a minha especialização é em engenharia de software. Então é na construção de um produto. Qual produto? De um software, seja de qualquer área, tá? Nós estamos aptos, nós estamos capacitados a desenvolver softwares de qualquer área, beleza? Por que é engenharia então? Porque, pessoal, existem várias etapas que você tem que seguir, beleza? Vamos dar uma pausa aqui, ó. Eu sempre gosto de fazer o quê? Uma analogia à área de construção civil, de engenharia civil, beleza? Como é que a gente constrói um prédio? É de cima para baixo? Não, tá? É de baixo para cima, é pelo alicerce, correto? Então, por que o prédio fica ali, ó? Às vezes você passa ali, pô, esse prédio não ergue. Por quê? Porque a parte mais importante ali é da fundação, certo? Demora mais. Aí, depois que passa, de repente, você fica uns 15 dias sem passar em frente ao prédio ali, você passa lá, nossa, já está alto, certo? Por quê? Porque gasta bastante tempo ali aonde? Na base, na estrutura, na fundação. Porque esse prédio, esse edifício tem que ter um bom alicerce. Por quê, pessoal? Porque depois, para ele não cair, né? Para não matar pessoas, para não incriminar pessoas profissionais que trabalharam naquele projeto, na construção, na engenharia desse edifício. A nossa área é de suma importância, tá? Por quê? Porque nós mexemos com o sistema, nós mexemos com a informação do nosso cliente. É a coisa mais importante que tem hoje no mundo, é a informação, certo? A informação é a coisa mais importante no mundo, É o bem mais precioso, certo? E você não consegue pegar, certo? Olha só, que legal, tá? Então, pessoal, o que nós temos que fazer com isso? O nosso sistema, tá? Qual quer que seja o produto que nós vamos desenvolver, tem que ter ali uma base sólida. Por isso que nós gastamos bastante tempo na fase de análise desses temas. Tá? A fase de análise desses temas oferece o que ali? Nós temos que fazer entrevista com o nosso usuário para ver o que ele quer, para ver se é viável aquilo que ele está querendo, para ver se ele pode pagar aquilo que ele está querendo, para ver se ele precisa de tudo aquilo que ele quer, ou então se ele está com uma visão um pouco mais aquém daquilo que tem que ser. Ó, peraí, você está com uma visão muito simples, a gente tem que implementar esse outro módulo, esse módulo A, B e C, porque aí sim vai dar ali o resultado que você quer. Tá? Existe uma outra etapa para análise. Aí depois que você pega, depois que você faz todas aquelas entrevistas com o seu cliente, depois que você sabe realmente o que ele quer, aí você vai começar a trabalhar na fase de análise desses temas, com uma série de modelagens, diagramas, tá? Que você tem que construir. A parte de projeto, você vai desenvolver o banco de dados, você vai ver ali quais as tabelas que você tem que usar, quais são os relacionamentos que tem que ter de uma tabela para outra, tá? Quais são os campos. Fiquem tranquilos, tá? Isso tudo você vai aprender no curso aqui, correto? E lógico, com a sua força de vontade, você indo atrás, você pesquisando, você praticando aquilo que todos nós aqui estamos ensinando e vamos, né, e queremos passar para você aí no decorrer desses 6 semestres, correto? Eu vou dar aula para vocês nesse semestre, no próximo e no 6º. Correto? Então a gente vai ter um acompanhamento com vocês desde a hora que vocês entram aqui até a hora, né? Graças a Deus que vocês pegarem o canudo na mão e falar, olha, realmente valeu a pena. E nós somos parte disso, certo? Queremos fazer parte aí do seu futuro, beleza? Então depois que você faz isso, aí que você vai começar, aí que você vai sentar na frente da máquina e você vai para a etapa que chama-se implementação, que é a codificação, que é a hora que você senta, que é a hora que você faz a tela, que é a hora que você faz ali a rotina para você gravar dados, para você alterar, para você excluir, que você imprime o relatório, que você faz gráfico. É só nessa etapa. Então, é completamente errôneo, completamente errado, tá? Quem fala assim, não, peraí, eu vou começar a desenvolver um sistema, senta e começa a fazer. Qual que é a chance, pessoal, disso daí dar errado? Qual que é o percentual? Qual que é? 100%. 100% de chance de dar errado, tá? Por quê? Porque não é assim que faz. Você está aqui para aprender, tá? Corretamente as etapas que você tem que seguir. Por quê? Porque é o caminho das pedras, é o que vai te levar
ao sucesso. É lógico que não existe software sem erro, tá? Mas existe o quê? Uma regra, existe um processo. Você vai ouvir falar muito disso daí no curso, um processo. Beleza? Bom, me delonguei muito aqui, vamos voltar para o quadro. Como professores que somos aí, gostamos de falar bastante, gostamos de tirar todas as dúvidas, se possíveis, de vocês aí, correto? E contamos também com a contribuição de vocês, não somos donos da verdade, tá bom, pessoal? Então qualquer contribuição que vocês possam dar é bem-vinda, com certeza, tá bom? Tá? Só seja inteligente naquilo que você vai fazer, beleza? Olha só, fluxograma convencional. Então você vai ver que existem diagramas, como eu acabei de falar nessa explicação que eu dei na construção, na engenharia de um software. E existem fluxogramas, que são o quê? Diagramas. Existem ferramentas específicas que mexem com desenhos mesmo, tá? Diagramas, onde você vai desenhar ali como é que tem que ser o fluxo do seu sistema, como é que tem que ser, como é que ele tem que... quais são as ações, né? Qual é o caminho que ele tem que seguir. E aí você vai fazer com que o que foi modelado aqui na parte de fluxograma, tá, seja realizado, seja implementado na parte aqui do código. Entendeu? Por isso que eu falei que é completamente errado você sentar na frente da máquina e fazer, antes de ter uma análise, antes das outras etapas que têm que ser respeitadas. Certo? Não existe atalho, pessoal. Isso aí eu sei que é um clichê, né? Que todo mundo usa, mas é a mais pura verdade. Não existe atalho. Você tem que trabalhar, né? Tem que ser dia a dia. Tá? Tem que ser dia a dia. Dia a dia você vai chegar lá. Olha só, estruturas básicas. Agora a gente vai falar naquilo que eu queria aqui, ó. Os comandos, tá? Bom, então aqui falamos aqui a linguagem, já tinha até falado que vai ser C#. C#, então é C, o chiqueirinho ou sustenido, né? Ou como você queira falar, esse cara aqui, ó. Eu fiz um círculo aqui e não pode, por isso que o quadro fez isso aí, tá? Olha só, e aqui nós vamos falar o quê? Nas estruturas básicas, nos comandos. Quais são os comandos que a gente vai estar vendo a partir de hoje, na aula de hoje já? Comando de entrada de dados. Olha só, processamento de dados e também saída de dados. Vamos lá, comigo aqui de novo, ó. Até hoje eu ainda não vi nenhum programa, tá? Nenhum produto que não se baseia nesse conceito. Conceito do quê, pessoal? Entrada, processamento e saída. Beleza? O que o seu usuário espera, tá? Na hora que ele está usando um produto, um sistema que você fez? Ele quer informação, tá? Ele quer fornecer dados, ele quer apertar um botão e quer que esse sistema traga o quê para ele? Uma saída, é a saída de dados que ele espera. Para que adianta um sistema, tá? Que tem o seu funcionamento correto ali, ó? Ele faz, tá? 100% correto a captação de dados, que é a entrada. Então ele solicita os dados corretamente, beleza. Ele faz o processamento, ó, beleza pura, tá? Faz tudo o que tem que ser, respeitando as regras, tudo bonitinho, 100%. Só que ele não vai mostrar para que serve um programa desse. Não serve para nada. Não serve para nada. Por quê? Porque você tem que fazer a interação, certo? A interatividade. Então o sistema tem que ter a interatividade com o seu usuário. Tá? Por isso que existe uma outra disciplina que vocês vão ver, que é o IHC, Interface Homem-Máquina. Vai trabalhar mais ali diretamente na ergonomia do software. Por que você tem que fazer a tela assim? Por que os campos têm que ser alinhados à esquerda e não ao centro? Tá? Por que das cores? Certo? Tudo isso aí você vai ver também nessa disciplina com a professora Adriane Loper. Tá bom? Então, pessoal, é sempre assim que vai funcionar. Beleza? De volta ao quadro de novo lá. Então falamos ali sobre a entrada, processamento e saída. Olha só, o próximo slide traz aqui então formas de representação da descrição narrativa. Então citamos ali as formas que existem, agora vamos ver um exemplo ali de cada um. Então, narrativa, olha só, da receita de um bolo, por exemplo, aqui que está do seu lado direito. Olha só, misturar os ingredientes, unte a forma com manteiga, despeje a mistura na forma. Se houver coco ralado, então despeje sobre a mistura. Tá? Somente se houver. Professor, e se não houver? Se não houver, não está falando nada. A instrução é essa. Tá? Aqui nós estamos vendo o quê? A descrição narrativa. Beleza? Você vai pegar o que está ali e você vai seguir. É como se fosse um checklist, um manual. Beleza? Leve a forma no forno. Enquanto não corar, faça. Enquanto não corar, faça o quê? Essa ação aqui, ó. Deixa a forma no forno. Então, enquanto esse cara aqui não for atendido, ele vai ficar com o bolo dentro da forma, no forninho lá, assando. Beleza? Depois que estiver pronto, retira do forno, deixa esfriar, traz para o Macedo comer. Beleza? E é isso aí, ó.
Olha só, aqui do outro lado tem um outro exemplo. Troca de um pneu furado, tá? E aí é só seguir os passos que estão aqui, pessoal. Não tem segredo, tá bom? Não tem segredo. Descrição narrativa, você vai fazer o que está escrito. Pode passar para o próximo, por favor. Algoritmos, formas de representação, fluxograma convencional. Beleza? Algoritmos, formas de representação, fluxograma convencional. Vamos ver então. Então aqui existe a forma de você representar o que vai ser implementado, ou seja, o que vai ser codificado, tá? Em forma de desenho, em forma de diagrama, em forma de fluxograma. Tá? Então, existem regras, pessoais, até para você fazer um fluxograma. Existe porquê de cada coisa, tá? Então, por que serve um retângulo, tá? Então, ele é específico para quê? Para um processamento. Para que serve esse cara aqui, ó? É para entrada. Para que serve esse cara aqui? É para início e fim. Certo? Correto? E a saída aqui, ó, para que serve esse cara aqui? É para fazer a saída. Então, cada um no seu lugar ali, ó, certo? Então existe uma definição, existe um padrão, beleza? E depois quando você começar a aprender um pouco mais disso, você vai ver que isso aqui é bem bacana, porque se trata de um padrão mesmo. Se você desenvolver, se você montar ali um fluxograma do sistema que você fez, por exemplo, eu quero montar um fluxograma para fazer um cadastro de cliente. Funciona assim, assim, assado. Beleza. Você vai lá, tá? Por exemplo, no Asta, que é uma IDE, que é uma ferramenta de apoio aí para você trabalhar com diagramas na UML. Beleza? Então você vai lá e você vai montar um fluxograma ou um diagrama de classe que vai ali falar como é que tem que ser feito o seu cadastro de cliente. Como é que vai funcionar a rotina que ele tem que executar, tá? Os passos que ele tem que seguir, quais são os fluxos que ele tem que seguir para se cadastrar um cliente nesse sistema que você fez. Beleza? Isso aí é bacana, pessoal. Ó, olha só, você vai pegar, tá, o diagrama que você fez e vai entregar na mão de outro profissional, tá? E ele vai entender aquilo que você fez, certo? Sem você dizer nada. Você vai dizer para ele, ó, implemente, tá, esse diagrama que eu fiz, certo? Ele vai estar capacitado. Por quê? Porque existe um padrão. Vocês vão conversar ali na mesma linguagem, que é a linguagem do fluxograma, tá? Que é a linguagem dos diagramas, dos desenhos ali, que são as representações gráficas dos códigos, beleza? Então é possível você pegar, certo? Um diagrama, essa folha aqui está em branco, tá? É possível você pegar um diagrama, um fluxograma e montar a codificação, e o inverso também é possível. É possível você pegar a codificação, certo? Você pegar sua código-fonte ali e você montar, então, o diagrama, certo? Desde que você entenda e saiba quais são os padrões utilizados. E você vai ser capacitado a isso no final, né, das nossas disciplinas aí do nosso curso. Tudo bem? Pessoal, espero estar sendo claro com vocês. Correto? Eu espero que todo mundo esteja entendendo o que nós estamos falando aqui. Eu quero dar um pequeno toque para você. Mais uma pausa aqui. Isso aqui eu costumo falar sempre nas mesas redondas. Eu acho que eu falei para vocês, mas não importa, né? Se eu falei, você já esqueceu. Você já teve 7 aulas já, né? Então vale a pena lembrar, tocar nesse assunto. O que nós estamos falando aqui, pessoal, não é 100% daquilo que nós podemos passar. Tudo bem? Desse 100% que nós estamos passando, que não é tudo que a gente sabe, você também não vai conseguir assimilar tudo que nós estamos falando. Então, você percebe como é que o ensino vai caindo, como é que a qualidade vai caindo. Então, meu irmão, minha irmã, né? Depende de quem? Depende de você. É lógico que a nossa parte também depende. Também é muito importante você ter pessoas capacitadas, certo? Explicando, tirando as dúvidas e guiando vocês ali, tá? Pelos passos certos. Mas é fundamental a tua parte, tá? É fundamental o teu empenho, tá? Aluno do ensino à distância, tá? Tem essa função aí mais destacada de ser autodidata mesmo. Você tem que meter a cara nos livros, certo? Tá? E estudar mesmo, e rachar. Por quê? Porque você vai fazer diferença. Porque você vai ser o profissional e não mais um. Tá? Então escuta isso que eu estou falando, tá? Pega isso aí, pega isso daí que a gente fala, as nossas dicas, tá? E viva isso, tá? Que você vai em frente, você vai ter sucesso, não tenha dúvida, tá? Porque no mercado de trabalho existe lugar para quem se destaca. Isso aí todo mundo sabe. Pode passar para o próximo slide. Então isso aqui somente representações gráficas, certo? Desse cara aqui, ó. Olha só, fluxograma. Pode dar mais um clique aí, por favor? Deixa eu ver se é isso aí. Ah, não, volta. É isso aí, fluxograma. Olha só. Então aqui tem uma série de ações que vai ser executado. Tá? Então aqui é o início, olha só, e aqui é o fim,
espaço finito de tempo. E aqui são as ações que ele vai executar. Isso aqui é um algoritmo para leitura de dois valores aqui, ó, numéricos, tá? Para fazer a média. Então você vai somar aqui, você vai dividir por 2, uma média aritmética. Você tem dois valores, você vai dividir por 2 e ele vai te dar aqui um resultado. Isso daqui é uma condição, nós não vamos trabalhar na aula de hoje, não vou nem focar nisso daqui agora. Então isso aqui somente é uma representação gráfica, certo? De um algoritmo para você ler dois valores inteiros, somar, fazer a média e mostrar o resultado para o cara aqui, ó. Tá? Dizendo se ele foi aprovado ou se ele foi reprovado. Pode passar para o próximo. Variáveis. Bom, agora entramos aí em um conceito bacana, fundamental, utilizado 100%, tá? Se eu pudesse dizer isso, eu falava assim, ó, em 101% de tudo que você faz, tá? Por quê? Porque é 100% mesmo. Tá? Tudo você vai usar conceito de variáveis. Variáveis, pessoal, para que serve, como é que funciona, tá? Quais são os parâmetros que você tem que se preocupar, tudo isso aí a gente vai ver agora, tá bom? Tudo isso nós vamos ver agora. Vamos lá comigo de novo. Então presta atenção nesse conceito importante aí. Vamos ver o que é. Primeiro, a definição, olha lá. Existem várias, tá, pessoal? Mas todas vão resultar nesse mesmo texto aqui, ó. Olha só. É um espaço alocado na memória do computador onde é possível fazer a manipulação, ou seja, você vai conseguir mexer, né? Quando você faz uma manipulação, você mexe. Ô, professor, estou com uma dor nas costas, hoje eu preciso fazer uma massagem de manipulação. A pessoa vai mexer nas suas costas ali, né? Para você ficar um pouco mais relaxado, para sua dor diminuir. Manipulação, você vai colocar a mão naquilo que está sendo gravado ali dentro. Beleza? Onde que está aqui? Aqui. Dê valores de acordo com o seu tipo pré-definido. Então vamos ver também que variável tem tipo. Ah, professor, o que é variável? Nossa, não tem... Professor, não entendi nada. Calma, eu estou explicando. Presta atenção que você vai entender. Olha só, um outro passo aqui, ó. Tudo que varia. Pô, professor, é brincadeira, né? Se é variável, é lógico que é tudo que varia, né? É ou não é, Celso? É lógico, tá? Bom, que é incerto, instável. Muita gente até hoje, a gente brinca, né? Mas é verdade, não sabe a diferença de estável e instável. Então, instável aqui, ó, como tá aqui, ó, é porque muda. Beleza? Muda. Você conhece, com certeza você conhece aquele amigo teu que era São Paulino, virou corintiano, é palmeirense e terminou sendo botafoguense ou botafogano, né? E assim vai. Beleza? Então, o cara que ele é instável, né? O cara fica mudando. Muda muito, né? O cara é totalmente volátil, beleza? O cara é variável, concorda comigo? O cara é variável. Olha só, variável, dois parâmetros importantes que você tem que se preocupar quando você trabalha com variável. O primeiro deles, o nome. Toda variável tem que ter um nome. Professor, toda, sem exceção. Não existe exceção para essa regra. Toda variável tem que ter um nome. E um tipo, tá? E um tipo. Mesmo aquela variável que é mutante, né? Que tem um tipo de variável que aceita de tudo aí. Aceita qualquer tipo. Então a gente costuma brincar, né? Dizer que é uma variável do tipo mutante, tá? Mas não é não. Beleza? Olha só. E aqui tem um exemplo aqui, ó. Int A, string B. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Nessas duas linhas. Isso aqui já está no padrão C#. Tá na linguagem que nós vamos utilizar. Deixa eu apagar um pouquinho aqui só para... Isso, só para que você visualize, ó. Isso aqui são dois nomes para variáveis, ó. A e B, tá vendo? E aqui são dois tipos de dados diferentes, int e string. Já vamos ver o que é cada um deles. Em C#, que tem basicamente a mesma sintaxe da linguagem Java, nossa, professor, verdade. Se é novidade para você, então estou te dando aí mais uma informação, né? Acabamos de falar que a informação é o item, né, mais importante do mundo hoje, então estou te dando mais uma aí para você. Certo? Opa! Aconteceu um probleminha aqui. Porém, pode voltar, por favor. Isso. Certo? Então, estamos dando mais uma informação aqui. Em C#, primeiro você vai colocar o tipo, certo? E depois o nome. Professor, mas a gente pode definir o nome de uma variável com um caractere só? Do jeito que está aí? Ah, pode. Vamos ver também, existem regras para nomenclatura de variáveis, tá? Pode passar para o próximo agora, por favor. Isso aí, tipos de dados. Então, presta atenção, pessoal. Falamos sobre variável, tá? Então, vamos lá. Já vamos revisar o que a gente viu sobre variável. Quando você cria uma variável, automaticamente é feito o quê? É alocado um espaço na memória do micro, tá? Para trabalhar com aquela variável que você está criando. 100%, tá? Então, você criou
uma variável, você declarou ela, automaticamente é alocado um espaço na memória do micro para você trabalhar com ela. Beleza. Só que lá dentro, tá? Nesse espaço que você alocou quando você criou essa variável na memória do micro, você pode trabalhar com tipos de valores diferenciados. Você pode colocar um número lá dentro, você pode colocar uma palavra, um texto, você pode colocar um valor lógico, verdadeiro ou falso, né? No Face aí, ó, curto e não curto, beleza? E você pode também colocar um valor ali de outros tipos de variáveis, tá? Que não são tipos primitivos, que a gente vai aprendendo de acordo com o decorrer do curso. Beleza? Hoje a gente vai ver os tipos primitivos, valores inteiros, valores textuais e tipos de dados lógicos. Então é isso que acontece, tá? E aí você tem mais dois itens, né? Quando você cria uma variável, você tem que se preocupar com o nome dela e com o tipo. Então, olha só, o que é o nome a gente viu já. Mais ou menos ali é o nome, tá? Ou seja, é um nome para ela, tá? O meu nome é Macedo, eu sou uma pessoa, eu tenho que ter um nome, certo? Você é um aluno, é uma pessoa, você tem que ter um nome. Beleza? Quando você cria uma variável, ela também tem que ter um nome. Não mudou nada até aí. E o tipo? Agora vamos ver o tipo. Olha só. O tipo de dado, tá? Pessoal, presta atenção. É muito simples. É muito simples. Vamos ler aqui, ó. Nada mais são que classificadores quanto ao tipo de informação ou tipo de valores de dados que determinada variável vai trabalhar. Estou falando devagar, hein? Presta atenção. Olha só. Em C# temos vários tipos de dados pré-definidos, denominados tipos de dados primitivos. Acabei de falar agora. E aí tem uns exemplos. Vamos lá. O que é tipo de dado então? Professor, não entendi nada. Vou te explicar então. Presta atenção aqui comigo de novo. Tipo de dado nada mais são que uma classificação quanto ao conteúdo, ou seja, quanto à informação que você vai poder trabalhar, que você vai poder manipular, que foi a outra palavra-chave que nós vimos ali, dentro da variável. Ó, professor, peraí, vou criar uma variável nome e vou falar que ela é do tipo texto. Beleza. O que você falou? Que dentro dessa variável que você criou, você só pode trabalhar com valores do tipo texto, caracteres alfanuméricos, mais interpretados de forma textual. Professor, peraí, vou criar mais uma variável então do tipo de dado inteiro. Tá? O que você fez? Criou uma variável e tipou, você classificou ela do tipo de dado inteiro. Você está falando o quê? Que dentro dessa variável só poderá trabalhar com valores inteiros. Valores numéricos, pessoal. É muito simples, tá? Então, tipo de dado é isso. Simplesmente, tá? Não é nada mais que isso. É um classificador quanto ao conteúdo da informação que você vai ter dentro da variável, seja ela qual for que você criou. Tudo bem? Ficou claro, né? De novo lá, ó. Vamos então aos tipos primitivos, ó. Inteiro. Inteiro, aqui, ó. Int. Aqui eu já estou trabalhando com a linguagem C#, beleza? Int. Números inteiros, positivos, negativos. Fala um número aí de 1 a 10 inteiro, vamos ver se você sabe. De 1 a 10 inteiro. Qualquer um. 9. 9. Beleza, aí, ó. É um tipo de número inteiro, é um valor inteiro. Ela falou o número 9. Poderia ser o número 15 também aqui, ó. Tá aqui, ó, 15. Poderia ser o número 170, só que não é de 1 a 10 que eu falei para ela. Mas tá aí, ó. Então, olha só. Números inteiros são positivos, negativos, incluindo o zero. Mais inteiro. Ou seja, não pode ser, por exemplo, 1,2, 7,5, menos 35,4, 0,3456. Por quê? Porque você está trabalhando aí com um valor fracionário, com um número quebrado. Não, é inteiro. Inteiro, então, o nome já diz. Você só pode trabalhar com informação, o quê? Inteiro, valor inteiro. Tá? Ou é 1 ou é 2. Não existe 1,5. Ou é 1 ou é 2. 1,5, se você for tentar gravar o valor 1,5 em uma variável que você classificou, e quando você faz isso, você está dizendo que ali naquela variável, você só vai trabalhar com informações do tipo inteiro. Se você fizer isso, vai dar um erro. Teu código não vai compilar. Tá bom? Então, quando você classifica uma variável, você tem que respeitar o tipo dela. De novo lá. E aqui são exemplos. Pode passar para o próximo aí, ó. Vamos ver rapidinho os outros tipos lá, ó. Double, tá? Double seria o quê? Seria uma variação já aí do tipo real, do tipo float, tá? Pessoal, aqui também é valor numérico, tá? Esse double aqui, ó, também é para trabalhar com valor numérico. Qual que é a diferença do int, então, professor? Explica aí. Olha só, a diferença é que aqui você vai poder trabalhar com o número quebrado e lá no inteiro não. O próprio nome diz, int, inteiro, valor inteiro, acabou, morreu. Aqui, double ou então float, tá? São os números que você pode, aliás, são os tipos, né? Que você pode trabalhar com valor quebrado. Tá aqui, ó.
1.32, 5.79. O professor não é vírgula? Não, em programação é ponto. Tudo bem? Se você colocar vírgula, ele pensa que é um outro valor, que é um outro parâmetro. Então aqui pra gente, na programação, trabalhamos com ponto, quando você vai definir que um número ali tem casas decimais, tá? Ponto e não vírgula, tá? Beleza. Outro tipo aqui, ó, string. Esse cara aqui é o alfanumérico, é o que nós conhecemos como por alfanumérico. Olha só, valores alfanuméricos, está aqui, né? Interpretados como texto. Então, exemplo, qualquer coisa, pessoal, o que você quiser, qualquer caractere, até um número, certo? Qual que é a diferença ali, ó? A diferença é que todo valor que você vai colocar em uma variável que foi declarada, que foi tipada, que foi classificada como do tipo string, tá? Tem que ser entre aspas. Colocou entre aspas, você pode colocar qualquer coisa, tá? Chiqueirinho, florzinha, sustenido, pisca-pisca, tudo vai ser texto. Tudo vai ser texto. Olha só, tem um exemplo ali, ó. Rua Brasil, vírgula 567. Olha só, eu estou trabalhando com caractere textual, estou trabalhando com pontuação aqui, vírgula, estou trabalhando com número. Tem tudo isso daí, ó. E tudo isso aí para mim é um texto. Por quê? Olha lá, estou armazenando entre aspas. Essa aspas aqui é aspas dupla, tá? Aspas dupla também estou trabalhando com a sintaxe da linguagem C#, linguagem que nós vamos estar adotando nessa disciplina, tá? Professor, peraí, tem uma coisa estranha ali, ó. O segundo exemplo, aonde? Você está vendo? Ah, aqui. Isso, professor. O segundo exemplo, aí, ó. 435. Ah, aqui, beleza. O que tem ele, meu filho? Ué, professor, é só um número aí. É só um número. Beleza, mas não interessa, não importa. Olha só o que tem em cima ali, ó. Não tem a bendita da aspas aqui? Tem. Então esse número aqui não é mais número. Ué, professor, como assim? É isso mesmo. Esse número é um valor texto. Professor, mas como isso? Eu vou te dar um exemplo que você vai entender comigo. Vamos lá de novo, ó. Esse 435 aqui, ó, ele é um texto. Eu vou provar para você que ele é um texto. Se eu pegar esse cara aqui, ó, 435, que é um valor texto, tá? E fizer um mais aqui, um operador aritmético mais. Colocar aqui o valor 2, qual é o número que vai sair aqui? 30 segundos para você responder no chat aí para mim, quem sabe, tá? 30 segundos, 29, 28, 27, 15, 14... Vamos lá. O que vai sair aqui, pessoal? Ó, dois valores textuais, beleza? 435 é um valor textual. Beleza? E o 2 também. Eu estou colocando um mais aqui, ó. Quanto que vai dar essa conta aí? Hã? Bom, pelos meus cálculos aí já estourou o tempo, né? Ou ninguém está assistindo a aula aí, ou vocês estão digitando devagar, né? Bom, beber mais uma aguinha aqui para esperar você. Afinal, o tempo aqui nós temos de sobra, né? Ah, beleza. Olha só, então, olha lá. Castanhal do Pará, é isso mesmo? Celso Ferreira é o nome do nosso tutor lá. Obrigado pela informação. Vai dar o quê? 4, ó, olha só o que ele falou lá. 4352. Coloca aí o nome do aluno que falou. 4352. Olha só. Ele falou que essa conta aqui vai dar 4352. Pera aí, professor, tem alguma coisa errada. 435 mais 2 é 437, até onde eu sei, matematicamente. Muito bem, você está certo no seu raciocínio. Só que aqui nós estamos trabalhando com valores texto. Então, esse cara aqui, você não consegue somar dois valores texto. Tudo bem? Olha só, o nome do aluno é Anderson, meu xará aí, ó. Beleza, legal. Então, esse valor aqui você não consegue fazer uma conta demais, você não consegue executar ali uma adição. Ele vai fazer o que nós chamamos na programação de concatenação. Concatenação, que nada mais é do que a junção. Então, por que ele respondeu que deu 4352? Porque ele vai juntar. Ele faz isso, a concatenação, ele vai juntar essa informação mais, tá aqui, ó, mais essa daqui. E aí ficou assim, ó, 4352. Nossa, professor, que difícil. Não é difícil. É só você entender que se trata de variáveis, tá? De valores do tipo, aqui ó, string. E nós vamos usar isso aqui hoje também, na parte prática. Tipo bool, aqui embaixo, booleano. Valores lógicos, né? É lógico, né? É lógico. Valores lógicos. Olha só, exemplo. True para verdadeiro e false para falso. Pessoal, os tipos lógicos, ou seja, quando você cria uma variável e você classifica ela como do tipo lógico, somente pode ter dois valores ali dentro.
ou é true ou é false, tá? Isso aqui eu já estou colocando no inglês, tá? Para nós, tudo bem? Então, só para que você entenda o que significa, né? Acho que todo mundo sabe. True vai ser verdadeiro e false é falso. Então, somente pode ter esses dois valores. Qual que é o valor? Quais são os exemplos de valores que pode ter dentro de uma variável do tipo booleano, do tipo bool aqui, ó, do tipo lógico? Somente ou true ou false. Se você colocar qualquer coisa lá, se você errar, né? Se você colocar aqui false, em vez de false, você colocar um S a mais ali, vai dar erro. Tá? Por quê? Porque ele não reconhece como valor de uma variável do tipo lógico, do tipo booleano. Pode passar para o próximo. Isto. Olha só, exemplos de criação de variáveis em C#. Beleza. Pode dar mais um cliquezinho aí? Isso, olha lá. Olha lá. Aqui então, pessoal, do lado direito é no Portugal. Portugal o que é, professor? Portugal é um pseudocódigo, não é uma linguagem de programação. Antigamente aqui a gente começava a ensinar, e eu fui ensinado quando eu me formei, quando eu fiz universidade, foi dessa maneira aqui. Primeiro a gente começa aprendendo no Portugal e depois a gente vai para uma linguagem mesmo, tá? Então, nós vimos que se tratava do quê? De um português estruturado, tá? Por quê? Porque estudos comprovavam, né, que academicamente era mais fácil para que o aluno que não tem conhecimento nenhum, que é leigo no assunto, para ele aprender. Beleza? Mas a gente está inovando um pouco isso e vamos direto ao assunto, direto ao ponto. Então esse slide aqui serve simplesmente para fazer aqui uma analogia, tá, dos tipos, tá, de como é. Olha só, como que é o tipo int que a gente vai usar no Portugal, que é esse pseudocódigo, tá, que é o nosso português estruturado. Se você quiser pesquisar, existe o Visual Alg, tá? O Visual Alg, Alg de algoritmos, tá? Que é o quê? Uma ferramenta específica para você trabalhar com essa pseudolinguagem, com o Portugal. Aqui, ó, Portugal. Beleza? E você também consegue construir ali algoritmos. Certo? Claro que com uma limitação muito aquém do Visual Studio, da linguagem C#, que é o que nós vamos utilizar aqui, tá? Então, olha lá, tipo inteiro. Como é que você faz no C#? É assim, ó, int e int. Beleza? E aqui já tem a variável, tá? O nome da variável. Aqui, ó, o tipo string é o quê? São os caracteres, são os textos, tá? Então, falou que é tipo string, na sua cabeça você vai pensar em caracteres. São os alfanuméricos. São o que nós demos como exemplo ali, que o nosso caro Anderson lá do Polo respondeu. Tudo bem? Aqui, double. Olha só, double ou float vai ser os tipos reais. São as variáveis que trabalham com valores fracionários, valores quebrados, tá? E os operadores, ó, os tipos lógicos, estão aqui, ó, lógicos, verdadeiro ou falso, são os booleanos, bool. Tá? Então aqui tem o quê? O exemplo da criação, tá? E se eu puder falar aqui, tipação, certo? Para você classificar, para você tipar cada variável, certo? Em um tipo. Então você está classificando aqui. Aqui tem um exemplo de criação de uma variável para cada tipo que nós vamos ver. Tá? Pode ir para o próximo slide. Boa prática de programação. Agora vamos lá. Fatores importantes para a criação de uma variável, que nós estamos falando aqui desde o início desse conteúdo. Um é o nome e o outro é o tipo. Beleza, pessoal? Beleza. Tem que ter um nome e tem que ter um tipo. Até aí tudo bem. Só que pode ser qualquer nome? Não pode ser qualquer nome. Então, algumas regras, olha só. Algumas regras do que pode e o que não pode e algumas regras do que você deve fazer. Uma boa prática de programação, tá bom? Olha só, não começar com caractere numérico. Isso aqui é uma regra. Por quê? Porque se você começar uma variável desse jeito aqui, ó, começando com caractere numérico, não vai rodar. Não funciona. Não funciona. Tem que ser primeiro caractere, tá? Primeiro tem que ser consoante. Ou então o caractere especial, underscore ou underline. E aí sim você pode usar um número aqui. Porque, né, com certeza o primeiro caractere não está sendo o número, está sendo o underline ou o underscore que você colocou ali. Certo? Então isso é uma regra. Não pode isso aqui, ó. Isso aqui não pode. Tá? Ô professor, como é que eu faço então? Inverte. Olha assim, ó. bin 1, por exemplo. Aí pode. Aí pode. Por quê? Porque a primeira letra não é um número. Outro lá, ó. Não conter espaços em branco. Professor, não pode? Não pode conter espaço em branco. Aqui, os caras colocaram numa outra linha que era para deixar na frente aqui, né? Seria assim, ó, nome... Opa, agora eu fiz errado, peraí. Nome e tinha que deixar um espacinho aqui. Opa. Nome, espaço,
Agora fui eu que... Nome, espaço, cliente. Tá vendo que tem um espaço? Eu tentei fazer um espaço aqui, beleza? Não pode, tá? Tem que ser junto. Então, qual que é a opção que você tem? Ou usar o underscore, tá? Para você unir, que não vai ter espaço mais. Ou então você juntar mesmo, tá? Ok. Mais um ali, ó. Não colocar isso aí tudo é regra, tá? O outro, não colocar acentuações. Exemplo, código. Isso aqui não é uma regra, isso aqui é uma boa prática. Por quê? Porque se você fizer, funciona. Ah, professor, então eu posso, então, na prática, criar uma variável com esse nome aqui, código com acento? Posso, mas pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Não faça isso, tá? Não é uma boa prática de programação. Não é, tá? Profissionalmente não se trabalha assim. Nome variável, nome de campo de dados, de banco de dados, a gente abole acento, a gente tira acento. Não existe, certo? No tratamento das suas mensagens, do seu sistema com o seu usuário, aí sim, aí você vai tratar do jeito que precisa, com o português claro, colocando acento, vírgula. Aí você vai utilizar todos os conceitos ali da ortografia, aí sim. Mas no código fonte, não. Nome de variável não tem acento, morreu, beleza? O outro ali, ó. Não ser uma palavra reservada da linguagem, isso aqui é uma regra. O que é uma palavra reservada, professor? Bom, são palavras que a própria linguagem de programação utiliza. Por exemplo, void, tá? Void é uma palavra usada para se criar um método, tá? Que não oferece retorno. Void. Então você não pode criar uma variável com o nome de void. Por quê? Porque ele vai pensar que você está querendo declarar um método ali, vai dar erro, porque você não vai declarar da forma certa, não vai ter parênteses, não vai abrir chaves, vai dar erro, certo? Não vai funcionar. Então você não pode... Existem algumas palavras-chave que, de acordo com a linguagem que você for trabalhar, se você for mexer com Java, existem algumas, se você for mexer com C#, que é o nosso caso, que existem outras, e assim por diante. Então, não pode, é outra regra. Tudo bem? Vamos para o próximo slide aqui, o que é? Vamos ver. Ah, tá, ainda faltou um aqui, né? Isso aí, olha só, algumas regras, somente mais uma aqui. Procurar sempre iniciar com letras minúsculas, isso aqui também é uma boa prática. Ah, não é que não funciona criar maiúsculo, funciona, mas uma boa prática. Nome de variável minúsculo. Quando você for para a disciplina de orientação a objetos, você vai trabalhar com classe, você vai trabalhar com método, você vai trabalhar com parâmetros, com atributos. E aí você vai aprender lá, tá, o porquê disso, certo? Então, nome de classe, letra maiúscula, nome de método, letra minúscula, e assim por diante, tá? Nome de variável, procurar então minúsculo. No caso de ser uma palavra composta, a primeira letra de cada palavra deverá ser maiúscula, certo? Aí sim, beleza? Pode ir para o próximo. Entrada, processamento e saída. Então, como eu já tinha falado, todo programa se baseia nesse conceito. Entrada, processamento e saída. Então tá aqui, ó, para você ver, ó, entrada, processamento e saída. E aqui, ó, tem 3 linhas de comando na linguagem que nós vamos trabalhar. Em C# já, ó, tá? Console.out.write. Então, write é um comando de saída, é um comando de escrita, tá? Por que está na parte de entrada aqui? Ó? Porque eu estou simplesmente me comunicando com o meu usuário. Olha só, entre com a sua idade. Eu estou falando para ele o que eu preciso que ele me forneça de dado. Então, eu estou utilizando esse comando para que ele mostre informações na tela, tá? Mas para fazer aqui a captura do dado. Porque o meu conceito aqui, o meu foco é fazer o quê? Pegar o valor que ele vai fornecer via teclado e gravar dentro de uma variável. É para isso que serve uma variável dentro do nosso código-fonte, tá? Então eu vou utilizar esse outro comando na linguagem C#, que é o readline. Na parte prática eu vou explicar detalhadamente o que cada um faz. Essa outra linha aqui é um processamento. Por quê? Porque não está sendo visualizado para o meu usuário. Isso aqui é internamente no programa. O seu usuário ele não precisa saber o que o seu programa está fazendo de processamento. Isso aí como é que diz? É intrínseco ao programa, certo? E aqui a saída, aí sim você vai utilizar o comando write ou então writeline, que é o que está aqui, para você mostrar, tá? O que o seu programa fez com a entrada, né? Qual foi o processamento que o seu programa fez com a entrada de dado que você solicitou do seu usuário. Aí então a saída de dado está aqui, ó, console.writeline. Tudo bem? Próximo. Isso. Olha só. Algoritmos, formas de representação, exemplo, pseudocódigo. O que é isso aí, professor? Não entendi nada que você falou. Não estou entendendo porcaria nenhuma dessa aula. Pera aí, meu filho. Calma. Relaxa, tá?
Toma um copo d'água, conta até 10 aí, que tem bastante conteúdo pra você ver ainda, tá? Calma lá, relaxa. Vou te dar 10 segundos aí pra você engolir, tá? E tentar aí armazenar, né? Tudo que a gente falou até agora, beleza? Vou contar até 10 então. Beleza, né? Tranquilo. Olha só então, aqui é um exemplo de um pseudocódigo. Por que pseudocódigo? Porque aqui não é linguagem de programação. Aqui, ó, é português estruturado. Olha só, início. Isso aqui é no português. Isso aqui não existe em C#, por exemplo, tá? Início, aqui é o fim, tá? Então aqui tem a entrada de dados, certo? Aqui tem o processamento dos dados e aqui embaixo tem a saída. Então vamos entender rapidamente o que esse algoritmo está fazendo. Ele está solicitando 4 valores numéricos para o meu usuário, tá? Então ele vai pedir 4 valores numéricos, vai aparecer na tela, tá? Para que o meu usuário digite 4 números. Ele vai digitar um, vai dar um enter, outro enter, outro enter, outro enter, beleza? Esses 4 dados, esses 4 valores numéricos vão ser gravados em variáveis, e é para isso aí que serve a variável dentro do nosso código fonte. Tá aqui, ó, N1, N2, N3 e N4. E aqui a linha que faz isso aqui, ó, leia, leu tudo, beleza? O valor que o seu usuário digitar vai ser gravado dentro dessas variáveis. Quando você fez isso aqui, ó, você fez o quê? Olha só, N1 aqui, ó, N1. O que ele fez então quando você faz isso? Aqui é a parte de criação. Ele vai lá na memória do seu computador e vai reservar, vai alocar um espaço na memória para essa variável. Para essa e para todas as outras. E classificou aqui, ó, real, tá? Ou seja, para trabalhar com número quebrado, número fracionário, tá? Entrada de dados, vai pegar cada valor e vai gravar na variável. E aí eu vou fazer um processamento, ó, que eu vou fazer a soma desses 4 valores, vou gravar em uma variável soma, e aí eu pego ela e divido por 4. Tá? Média aritmética. Divido pelo número de fatores, né, de variáveis que eu tenho ali, ó. E eu vou ter então a média desses 4 números. E aqui é o exemplo, ó. Se eu digitar então, tá vendo aqui, ó? Olha só, 8, 7, 9 e 6, eu vou somar e dividir por 4, vai dar uma média aqui, ó, 7,5. Professor, 7,5, então, porque eu trabalhei com número quebrado aqui, ó, número fracionário. Por isso que eu consegui visualizar na tela esse cara ali, ó, o 7,5. Deixa eu pegar aqui o branco, olha lá, 7,5. Tá vendo? Agora ficou melhor para você ver, né? O professor cabeçudo também, né? Não sabe escrever. Olha lá, 8, 7, 9 e 6. Mas agora eu vou apagar porque eu já cansei de escrever. Então, ó, de novo lá. Então, o que eu... peraí, a gente precisa entender... Professor, peraí, explica aí, o que vai acontecer? Por que você pôs aí vídeo e memória? Olha só, memória. O que está acontecendo na memória? Memória é o que, pessoal? Ué, a gente acabou de falar que quando você cria uma variável, ele aloca um espaço na memória. Então, N1, aqui ó, N1, N2, N3, N4, soma e média, são o quê? Variáveis que estão na memória. Por isso que está aqui, ó. Então, quando eu atribuo valores para as variáveis, ele faz isso. Ele vai gravar o 8 dentro de N1, 7 dentro de N2, 9, N3, 6 dentro de N4. E daí quando ele vai fazer essa linha de processamento do lado esquerdo aqui, ó, N1 mais N2 mais N3 mais N4, na verdade ele vai pegar o valor da variável, que está aqui, ó. Ele vai somar 8 mais 7 mais 9 mais 6. Vai dar 30. 30, olha só, está sendo atribuído em soma. Então eu vou pegar o resultado desse cálculo e vou jogar dentro de soma. Daí quando eu faço essa outra linha aqui, ó, soma dividido por 4, o que ele faz, pessoal? Ele pega o 30 e divide por 4, que vai dar 7,5. Então isso aqui é o que acontece na memória, tá? Ou seja, dentro de cada variável, tá? Na memória. E aqui qual que é a saída que o meu usuário tem? Olha só, isso aqui é quando ele fornece o número 8, quando ele fornece o número 7, quando ele digita, tá? Quando ele digita o número 9 ou 6. Ele dá um enter, o que faz? Soma tudo, faz a média e mostra para ele aqui, ó, média final, 7,5. Professor, por que está mostrando esse texto aqui, ó? Vem aqui comigo, ó, do lado esquerdo, ó. Tá vendo aqui, ó, entre aspas duplo? Eu não falei para você que entre aspas duplo é um texto? Então ele está saindo lá, ó, na tela. Bonito. Beleza? Média final 7,5. Ficou claro, claríssimo. Beleza, vamos pro próximo. Isso aqui tranquilo, pessoal. O que acontece no armazenamento de dados na memória? Olha só. Tipo de dado, tá? Aqui é a quantidade de bytes que ele vai ocupar para cada tipo, certo? Então, por exemplo, inteiro ocupa 2 bytes, real ocupa 4, literal ocupa o número de caracteres que você tem,
certo? Então, se você tem 2, ele vai ocupar 2. Se você tem 4, ele vai ocupar 4. E assim por diante. E o lógico ocupa 1 byte. Então, ali trabalhamos naquele exemplo com valores reais. Então, ó, 4 bytes para cada variável de memória. Volta lá, por gentileza, que eu apertei errado aqui, desculpa. Volta lá, por favor. Tem que colocar aqui? Aí, beleza, obrigado. Olha só então aqui, ó. Por que são 4 aqui, ó? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 bytes, porque eu estou trabalhando com o tipo real. Tá vendo? Então por isso que eu fiz aqui, ó, 4 quadradinhos aqui para você. Tudo bem? Memória e vídeo. Não mudou nada ali. Pode ir pro próximo. É que eu fiquei na frente aqui. Armazenamento de dados na memória. Olha só. Então vamos só ler para a gente entender ali, ó, o que estava dizendo naquele gráfico. Olha só. Cada célula de memória ocupa 1 byte. Tudo bem. Cada quadradinho daquilo ali ocupa 1 byte. A variável real ocupava 4. Por isso que você viu que eu deixei ali 4 quadradinhos para cada variável. Beleza? Beleza. Cada tipo de dado necessita de uma certa quantidade de memória para armazenar a informação. Vamos para o próximo, para entender o que esse texto faz aí. Agora vai ter um texto bem grande aí, ó. Cada célula de memória ocupa 1 byte. Não, esse aí já foi. Pode ir para o próximo. Isso, olha só. Para recuperar uma determinada informação na memória, ou seja, como é que eu vou fazer para acessar o conteúdo daquela variável que está na memória? Tudo bem? O que eu tenho que fazer? Seria necessário saber o tipo de dado dessa informação, ou seja, o que é, se é inteiro, se é real, se é lógico, certo? Se é texto ou se não é nada, beleza? Ou seja, o número de bytes, porque de acordo com o tipo de dado eu sei quantos bytes que está usando. Isso, pessoal, se nós não trabalhássemos com variáveis, tá? Então repare como é que ia ser difícil. E a posição inicial deste conjunto de bytes. Ah, ia ter que saber isso aqui também, na memória. Ou seja, não ia conseguir achar nunca o valor que eu estava querendo. Tá? Por exemplo, aqui um exemplo. Para recuperar a informação banana, conta comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres, né? Temos que saber que são 6 bytes. Tá? Porque tipo caractere, uma letra seria 1 byte. E que inicia na posição 18. Quem que falou que eu sei que é na posição 18? Eu não vou saber nunca isso aí. Tá? Então, passa para o próximo aí. Por isso, pessoal, que nós trabalhamos com o conceito de variável. Olha só, para contornar esse problema, foi criado o conceito de variável. Tá aí, ó. Tá? Que é tudo aquilo que a gente está falando, tá? Desde o início da aula, quando começamos a falar sobre variáveis. Uma coisa que é incerta, né? Que varia, que é instável e assim por diante. E aqui tem um exemplo, olha só. Não é muito mais fácil assim, ó. Eu vou criar uma variável fruta, tá? Para receber o conteúdo. Tá? Para receber a informação que vai gravar lá dentro, que daí é a banana aqui, ó. Banana. Ou a fruta da sua preferência aí, né? Salário, olha só, um valor aqui também, ó, 1.250. E aqui idade, uma idade, ó, 25. É a minha idade, né? Se você pegar e inverter isso aqui, dá a idade do Roberto. Mas tudo bem. Vamos passar para o próximo aí. O Roberto é o professor Roberto, tá? Que vocês vão ter aula com ele. Perguntas. Beleza. Então aqui foi, né? Rapaz do céu, falei bastante já, hein? Espero que tenha ficado claro aí os conceitos básicos. Vamos entrar para a parte prática agora, que eu vou mostrar, vou apresentar para você o Visual Studio, tá? Temos ainda umas 3 horas de aula, tem tempo tranquilo. Aqui a gente tem tempo para burro, né? Beleza. Então vamos entrar na parte prática. Vou dar um rápido break para você mandar sua dúvida para cá. Já voltamos, tá? Vamos lá.
Ok, pessoal, voltamos então aqui, nosso tempo é curto, tá? Vamos responder algumas dúvidas aqui, não vou prometer responder todas, tá bom? Porque não dá tempo. Olha lá, Itapetinga, Bahia, certo? Muito obrigado pela sua pergunta, pela sua dúvida aí. Professor, o aluno Van Clay está perguntando se o C# é case não é insensitive, é case sensitive, né? Ou seja, ele está querendo saber se faz diferenciação de maiúsculo e minúsculo. Sim, tá? Então, o C# é uma linguagem de programação que faz essa diferença. Variáveis que você cria com letra minúscula não vai ser a mesma que você cria com letra maiúscula, tá? Ele vai pensar que é uma outra variável. Beleza, próxima pergunta, de Gama, Distrito Federal. O aluno queria saber se ele não quer mais. Se o Visual Studio Express pode ser utilizado no curso? Sim, pode sim, correto? Para quem não sabe, a versão Express é uma versão um pouco mais leve, correto? Então pode ser utilizado sim, você consegue realizar os nossos exercícios aqui 100%. Mais uma lá, Montes Claros. Tem diferença escrever console.out.writeLine ou tá? O que ele fez ali, ó? Esse comando aí, ó, write e write-ln. São comandos da classe console para saída de dados, tá? Então ele está perguntando assim, se tem diferença colocar console.out.write ou direto console.write. Não tem diferença, tá? Os dois funcionam. Próxima. Não tem mais? Beleza, então. Pessoal, é o seguinte. Temos 20 minutos aqui. Vamos focar aqui agora na parte prática, tá bom? Vamos só ver lá o slide. Olha só. Vamos ver ali. Tipo de dados de instruções primitivas. Isso aí já foi, né? Ou não? Eu acho que isso aí já foi. Pode passar para o próximo, por favor. Eu quero aquela parte prática lá. Isso, apresentação da IDE, olha só, Visual Studio, ferramenta de apoio. Então agora a gente vai ver, vou apresentar para vocês aqui um pouco rapidamente, pelo nosso tempo, a nossa IDE de trabalho, Visual Studio, tá? Então pode focar agora aqui no Note. Olha só que bacana, você viu que bacana essa parte aí que muda a tela? Nossa, os caras estão ficando cada vez melhor aqui, rapaz do céu, daqui a pouco eles estão na Globo. Né, Celso? O Celso já foi para lá, trabalhou lá, agora ele voltou para cá. É que ganha mais, né? Então, pessoal, é o seguinte, ó. Vou apresentar aqui para vocês o Visual Studio, a nossa ferramenta de trabalho. Então, é uma IDE, tá? É um aplicativo. Por que eu falo que é IDE, pessoal? IDE significa o quê? Integrated Development Environment. Ou seja, agora você se confundiu, hein? Como é que você vai? Né? Olha lá, ó, ela se embananou todo para mostrar os sinais para vocês aí. Vamos lá. Integrated Development Environment. É um ambiente de desenvolvimento integrado. Nada mais é, pessoal, que a ferramenta, que o aplicativo que você vai utilizar para trabalhar com C#. Olha só, Microsoft Word é a nossa IDE para trabalhar com o arquivo .doc. Tá bom? Então, para nós aqui, o Visual Studio vai ser o quê? Vai ser a nossa IDE, a nossa ferramenta de trabalho para trabalharmos com a linguagem de programação C#. Tudo bem? Beleza. Acompanha comigo aqui então. Então, quando você abre o Visual Studio, essa aqui é a cara dele, né? Muito prazer, Visual Studio, você, Visual Studio, para quem está vendo pela primeira vez aí, né? Olha só, então nessa parte de cima aqui, como todo aplicativo, nós temos os menus, certo? Temos aqui o menu que nós vamos usar aqui para você criar um projeto. Temos a possibilidade de criar vários tipos de projeto com essa ferramenta e também trabalhar com algumas linguagens, não só o C#, tá? E aí, conforme for passando o tempo aí e as aulas, a gente vai estar vendo tudo que esse cara aqui oferece. Qual é o tipo de aplicação, qual é o tipo de projeto, pessoal, que nós vamos trabalhar hoje para ver os exemplos, tá, de códigos básicos ali de entrada e saída. É um projeto, tá, do tipo Console Application. Professor, nossa, o que é isso aí? Console, pessoal, aplicação do tipo DOS. Você vai ver ali uma tela, né, certo? Uma tela preta de execução do seu programa. De tudo que você fez ali, dos seus códigos, certo? Do seu algoritmo. Dentro de um início e um fim ali, quando você executar, ele vai mostrar ali em uma aplicação console, ou seja, uma telinha, tá? Pretinha ali, simulando o ambiente do MS-DOS, né? MS, para quem não sabe, é Microsoft. Ô, professor, até o DOS é da Microsoft? Sim, senhor, até o DOS é da Microsoft. Bom, então vamos criar aqui, ó. Olha só. Aonde que eu vou? Eu vou aqui em File, tá? New, né? Arquivo, New, Projeto. Vou criar um novo projeto aqui, ó. Tudo bem? Vou clicar aqui. Vou esperar um pouquinho, ele vai me trazer aqui uma outra caixa de diálogo escrito aqui em cima, New Project, né? Um novo projeto. E aí eu vou falar assim, ó, qual linguagem que eu quero? Ah lá, tá vendo aqui, ó, Visual C#. Cuidado para você não errar, tá? Para você não criar aqui em Visual Basic, porque daí
é uma outra sintaxe, tá? Não vai funcionar. Então tem que ser aqui em Visual C Sharp. E aqui não vai ser o Windows, ó. Vai ser Console. Tá vendo aqui, ó? Então você vai selecionar aqui Console Application. Tudo bem? E aqui embaixo você vai colocar o nome, ó. Nome para o seu projeto. Vamos colocar aqui para o padrão Aula 1. Aula 1. E aqui o local que ele vai ser salvo. Tá vendo aqui que está aqui um local já aqui, ó, LTP2? É das aulas que eu dei aqui já de LTP2 desse ano, ó, 2013. Então, antes de salvar o projeto, vamos lá no Windows Explorer, vamos criar uma pastinha para salvar esses caras aí, bonitinho. Para que depois eu consiga colocar no fórum o código-fonte da aula para você ter conteúdo aí para você ir estudando, pensando na prova. Tá? Então tá aqui no diretório D, pastinha Anderson Macedo, 2013. E eu vou criar aqui mais uma pasta com o nome da nossa matéria. Ei, beleza, hein? LTP1. Beleza? E aqui dentro, ó, eu vou selecionar o caminho. Olha lá em cima, lá. Esse aqui é o caminho que eu estou criando, tá vendo? Ó, D. Anderson Macedo, 2003, LTP1. Ctrl C nesse cara aqui. Volto lá para o Visual Studio e vou colocar aqui aonde? No nome do projeto. Poderia ter só mudado ali, né? Mas tudo bem, quis fazer o mais difícil aqui, ó. Solution Name. Tudo que você criar no seu projeto, ele vai ficar gravado em um arquivo, tá? Aliás, em vários arquivos que constituem na solução, tá? No seu projeto. Então aqui é o Solution Name. Se você quiser, você pode deixar diferenciado, mas eu vou manter o padrão, deixar com o mesmo nome do projeto, tá? Aula 1 aqui, aula 1 aqui também, tá? E vou deixar marcar essa opção aqui, ó, para ele criar um diretório para a solução. Vou dar OK aqui, você vai ver o que ele vai fazer. Beleza. Olha só, no Windows Explorer, vamos mostrar o que ele fez. Olha lá, pessoal, criou a pastinha para mim, aula 1. E aqui dentro já tem alguns arquivos. Entre eles, o arquivo .sln, que é o arquivo da nossa solução. Então, tudo que você faz no Visual Studio fica gravado dentro desse arquivo aí, ó. O professor, então, peraí, se eu tiver com o Visual Studio fechado e eu tiver um projeto, é só eu clicar nesse SLN, ele vai abrir já? Isso mesmo, ele vai abrir o Visual Studio para você, tá? Já no seu projeto, na sua solução. Beleza? Beleza. Ok. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Um debugger aqui, deixa eu só dar um não aqui. Tudo bem. Vou fechar esse cara aqui. Beleza. E aqui nós vamos trabalhar em uma classe só, tá? Na classe Program. E aqui, pessoal, nós vamos construir o nosso algoritmo. Por enquanto eu não vou focar aqui na explicação do que é, por que é classe, tá? Deixa isso aqui para a próxima aula. Vamos simplesmente pensar que essa chave aqui é o meu início e essa outra chave aqui é o meu fim, tá? Então aqui é o início e o fim. Lembra lá, definição de algoritmo em um espaço de tempo, início e fim. É possível você colocar comentários no seu código. Então eu vou colocar aqui, ó, comentário, tá? Se eu escrever aqui Anderson, olha só, ele vai dar um erro, ele vai grifar ali de vermelho. Por quê? Porque esse comando, tá? Ele não reconhece. Só que eu quero deixar escrito Anderson ali. O que eu faço? Eu vou comentar o meu código. Então eu vou colocar //. Olha lá, ó. Ele vai ficar em verdinho e ele não vai mais dar aquele erro para mim. Tá bom? E aqui eu vou comentar a chave, para você saber, ó, que aqui é o início, certo? E aqui vai ser o meu fim. Então eu coloco //. Existe comentário de bloco também, mas daí na próxima aula eu explico melhor. Então aqui eu estou trabalhando no main. O que é o main? Bom, traduzindo para o português, main seria principal. Então por enquanto estamos com uma classe só, não estamos trabalhando com tela, beleza? Não tem botão, não tem nada ainda. É princípio, é início. Primeira aula, beleza? Então temos aqui um bloco de código. Vamos construir aqui um bloco de código. Tá bom? Vai no quadro para mim, por favor. Isso, tem uma atividade de fixação, atividade em sala 1. Pode ir para o próximo lá. Olha só, algoritmo. Isso é o que a gente vai ter que fazer agora. Ó. Somar dois números, entrada, saber quais os números, certo? Processamento, calcular a soma dos números. Saída, apresentar o valor do resultado. Beleza? Então, em linguagem de programação ficaria assim, ó. Você vai ter que ler um número, vai ter que ler um outro número, você vai fazer a soma, vai gravar em uma variável, vai escrever isso aí para o nosso usuário. Pode cortar para o notebook aqui de novo. Vamos fazer esse algoritmo aqui, vou fazer junto com vocês, tá? O resto vai ficar de tarefa para vocês, porque não vai dar tempo mesmo
tá? Super normal, pessoal, não se assustem, tá? Temos bastante conteúdo, então eu prefiro deixar um pouco do conteúdo para a próxima aula do que atropelar aqui e você não entender nada. Então, o que eu estou fazendo aqui você vai entender. Não se preocupe, tá bom? Não se preocupe. Vamos lá. Início. Professor, vamos então para a parte prática. Variáveis. Como é que eu vou criar uma variável? Bom, do jeitinho que eu mostrei para vocês lá. Int A. Olha só que fácil. Acabei de criar uma variável do tipo de dado inteiro, int, tá aí, ó, com o nome de A. E aquele ponto e vírgula ali, professor? Ponto e vírgula, pessoal, significa final de linha de comando. Tá? Então, para todo comando que você faz dentro do seu código, dentro do seu início e dentro do seu fim, da sua lógica de programação, tá? Então, aqui, pessoal, nesse espaço, nós vamos construir a nossa lógica. Nós vamos resolver o problema. Qual que é o problema ali, tá, que a gente tem? Nós temos que ler dois valores que vai ser fornecido pelo usuário, fazer uma soma desses dois itens, desses dois números e mostrar para o meu usuário. Esse aí é o nosso problema. Qual que é a solução? Nós vamos montar um algoritmo que vai fazer isso. Beleza? E aonde que eu vou fazer? Dentro do início e fim. Tá? Aqui dentro do main. Ó. Tudo bem? Então tá bom. Criei uma variável ali do tipo inteiro. Beleza, professor. Ótimo. Vamos criar outra? Vamos. Int B. Aí, ó, é igual, tá? Igualzinho. Professor, eu posso criar na mesma linha variáveis do mesmo tipo, separando por vírgula? Vou repetir a pergunta, ó. Professor, eu posso criar variáveis do mesmo tipo de dado, na mesma linha, separando por vírgula? Dessa maneira aqui, ó. Posso. Não preciso colocar ali int A, ponto e vírgula, na outra linha de baixo colocar int B. Eu posso fazer isso, tá? Tudo bem? Desde que as variáveis sejam do mesmo tipo, A e B. Tá? Mas eu não vou fazer assim agora. Vou fazer do outro jeito para que você entenda pausadamente o que nós estamos fazendo. Olha lá. Então aqui é ponto e vírgula e aqui também é ponto e vírgula. Professor, tá, tudo bem. Ele não está mostrando um risco vermelho, que seria erro. Mas ele está mostrando um risquinho verde ali. O que é isso aí? Nós estamos criando duas variáveis na memória do micro. Correto? Quando você faz isso, você está alocando um espaço na memória do micro. Para trabalhar com a variável A e para trabalhar com a variável B, do tipo de dado inteiro. Então aqui eu já sei que dentro desse cara A aqui, dentro do B, eu não posso colocar valor texto, por exemplo, e nem valor quebrado, somente valor inteiro, porque o tipo aqui está classificando ela, correto? Mas por que está grifado de verde ali? Porque não existe nada, não existe nenhum valor nela. Então, a linguagem de programação tem uma inteligência artificial que ele pensa assim, ó, ué, você está criando variável para quê se você não está usando ela? Tudo bem? Então, dentro de A e dentro de B não tem nada ali. Ó. Então, ele dá um warning ali. Ó, atenção, ele avisa você que você está criando variáveis, você está usando memória, tá? Sem preciso, porque não tem nada dentro. Então, eu quero chamar a sua atenção para uma outra boa prática de programação, que é a inicialização das variáveis. E eu vou colocar para você não esquecer aqui. Ó. Inicialização. Opa, eu vou tirar o acento porque esse teclado aqui está desconfigurado. Inicialização de variáveis. Professor, que é isso aí? Olha só, quando você cria uma variável, tá? Do tipo inteiro, por exemplo, que é o caso aqui, qual é o valor inicial dela? Não tem. Se não tem, tá? Qual que seria um valor nulo aí para uma variável inteira? Valor nulo. O valor nulo é o zero, porque ele não é nem positivo e nem negativo, é um neutro. Beleza? Então, se ela está vazia, eu posso colocar o zero nela lá. É a forma de você inicializar a variável com valor nulo. Tá? Bom, então eu não quero colocar nada dentro de uma variável que é inteira. Vou colocar o zero. Tudo bem? Até aí, beleza. Tá. E por que eu preciso colocar o zero? Porque se você não fizer isso aqui, ó, presta atenção. A recebe zero. Acabei de inicializar a variável A com o valor zerado. Se você não faz isso, você corre o risco de quando você for usar a variável A, ter lixo, tá? Lixo de memória na variável. Professor, mesmo a gente criando ela agora, sim, mesmo você criando ela agora, tá? Porque você não tem controle de qual é o local exatamente que ele vai criar essa variável na memória. Pode ser qualquer local. E nesse local pode ser um valor sujo, que já foi utilizado por uma outra variável e ele não foi limpo, por exemplo. Então você corre o risco, tá? Então, volta lá. Então, isso aqui é uma boa prática de programação. Inicialização das variáveis, para que quando você for usar o conteúdo da variável, não corra o risco de ter um lixo, ou seja, um valor que não tem nada a ver lá dentro dela. Beleza. Agora eu vou fazer a leitura desses dados. Eu vou utilizar o comando aqui, ó, presta atenção, ó, write.
Esse comando aqui é um comando de saída, tá? Vou colocar aqui e vou escrever aqui, ó, console.write test. E vou dar aqui um Ctrl F5. Olha só, o Ctrl F5, ele está mostrando, ó, tá vendo que ele escreveu teste ali, ó, teste. Quem que escreveu esse cara aí? Foi o nosso comando write, tá? Então estou utilizando diferente do slide que estava o ponto alt aqui, ó. Então já estou mostrando para você que não tem diferença mesmo. Beleza? Então eu quero mostrar aqui assim para ele, ó, entre com um valor. Você já vai entender, tá? E aí eu vou gravar esse cara aqui na variável A. Então eu vou colocar aqui a variável A, vai receber console.readline. Readline. Abre e fecha. Isso aqui é o meu comando de leitura. Vai fazer com que seja gravado dentro da variável A o que o meu usuário digitar, tá? Ali. Beleza? Só que aqui, pessoal, é o seguinte. Ele está dando um erro aqui de conversão de tipos de variáveis. Deixa eu só resolver aqui. Eu já explico. Aqui vou colocar int 16.parse abre e no fecha. Beleza. Qual que era o errinho que estava dando aqui, ó? A variável A, presta atenção comigo aqui, ó. A variável A é do tipo inteiro. Tudo que você fornecer, tá? Na hora da execução do seu programa, vem como texto. Então, o que o meu usuário vai digitar aqui? Vai ser um texto. Professor, mas ele vai digitar um número. Tá, mas esse número aí é um texto. Porque ele vai ser capturado via teclado. Então, tudo que você vai digitar é um texto. Então, o que está chegando para mim aqui para eu gravar nessa variável é um valor texto. Texto com inteiro não conversa. Tá? Então, dá um erro de incompatibilidade de tipos. Então, estou fazendo aqui uma conversão de tipos de variáveis. Isso aqui eu vou explicar bem na próxima aula, tá bom? Então, em suma, o que eu faço? Eu pego um texto, tá? E atribuo, né? E faço o quê? Um tratamento nele para que eu consiga gravar esse valor que é um texto nessa variável numérica. E para que eu possa fazer uma soma, para que eu possa manipular o valor dentro dela, tá? Então aqui eu vou usar as mesmas linhas de código. Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V para gravar também na variável B. E só para ficar diferente aqui a linha, entre com valor, eu vou colocar aqui entre com outro valor. Outro valor. Tá bom? Eu gosto de alinhar, né? Tudo bonitinho, então eu vou dar mais uns pontinhos aqui para ficar alinhado. Tá vendo aqui? Ó, alinhadinho, ó, tá? Eu sou perfeccionista. Beleza, não sei se infelizmente ou felizmente, mas eu sou. Beleza, vamos criar aqui mais duas variáveis, tá? Uma de soma, e aí eu vou criar com o tipo de dado float, que seria para trabalhar com o valor quebrado, tá bom? Float, soma, e mais uma aqui, float. Não, é só a soma, né? É só a soma, float, soma, então é só uma só. Certo? E eu vou somar esses dois caras aqui e vou mostrar para o meu usuário quanto que deu a soma. Olha só, na variável soma, o que eu vou fazer? Vou pegar o valor que está gravado em A e vou somar, fazer uma soma aqui. Agora eu vou fazer uma soma mesmo. Por que agora eu estou fazendo uma soma de verdade? Porque a variável A é uma variável do tipo, ó lá em cima, ó, do tipo inteiro, é um valor numérico. Então a variável A e a variável B são valores numéricos. Então eu consigo fazer esse cálculo aqui. O professor precisa colocar parênteses? Nesse caso aqui não, porque eu estou fazendo um cálculo só. Então eu vou fazer esse cálculo aqui, ele vai fornecer o resultado desse cálculo do conteúdo da minha variável A mais o conteúdo da variável B, tá? E está gravando na variável soma, tá? É isso que me fala esse igual aí. Professor, mas peraí, igual não é igual? Não. Aqui para nós, esse igual vai significar o atribuidor. Então é a mesma coisa que eu estivesse falando assim, ó. A variável soma, ou seja, no conteúdo dela, ela vai receber, certo? Esse cara aqui, ó, que é o conteúdo de A mais o conteúdo de B. Ou eu posso ler da outra maneira também. O conteúdo de A mais o conteúdo de B será atribuído, tá vendo? Que é o que me diz, tá? Que é o significado desse sinal aí, desse operador igual, na variável soma. Então esse cara aqui é o sinal de atribuição. Eu estou atribuindo à variável da esquerda um valor ou um cálculo do que está à direita. Sempre dessa maneira, tá bom? Beleza. E aqui eu já sei, ó, quer ver? Se eu executar esse cara aqui, se eu der um Ctrl F5 aqui, ó, eu sei que ele vai mostrar o que eu coloquei dentro de um console.write, tá vendo? Ó, entre com o valor, tá vendo? Ele não mostrou ali? Por que ele mostrou na tela? Porque eu utilizei esse texto, olha só o texto, ó, que ele mostrou lá, entre com o valor, né? Dentro desse comando aqui, ó.
Ah, professor, pera aí, mas agora eu tenho que pegar então e mostrar quanto que deu a soma, não é isso? É isso. Então qual que é o comando que eu vou usar? O comando de saída, que é isso mesmo. Ó, console, eu vou fazer bem devagar aqui. Console.write e agora eu vou usar o line. E agora eu vou colocar aqui quem? A variável soma. Tá? Estou querendo mostrar o conteúdo dela. Você quer ver só que legal que ele vai fazer? Ó, para compilar aqui você vai apertar o Ctrl F5, tá bom? Então todo programa que você vai compilar, aliás, ele já compila e executa, tá? Então ele vai mostrar ali na tela para você. Você tem que colocar ali o Ctrl F5. Vou tirar um pouquinho do zoom aqui porque está muito grande. Então ele vai começar a executar as ações do meu programa. Qual que é a primeira ação? Qual que é o primeiro comando? Olha só, não é esse cara aqui, ó? Console write, entre com um valor. Mostrou lá, ó. E aí eu vou digitar aqui, ó, por exemplo, 23. Vou dar um enter. O que ele fez? Executou essa linha aqui, ó. Pegou o valor 23 e está colocando aonde? Gravou na minha variável A. Então, após a execução dessa linha, eu posso dizer que o conteúdo de A é igual a 23. A próxima linha lá, está acabando já, peraí. A próxima linha, entre com outro valor. Vou colocar aqui agora o número 4. Número 4. Vou dar um enter. Tá? O que ele fez? Executou essa linha aqui também, pegou o 4 e jogou em B. Concorda comigo que se eu pegar aqui, ó, A mais B, jogar em soma e mostrar para ele a variável soma, concorda comigo que vai sair esse valor aqui, ó? Opa, peraí que tá dando... O que aconteceu aqui? Peraí, deixa eu tirar o zoom. Esse zoom aqui, pessoal, é muito legal quando a gente está dando aula, mas ele atrapalha bastante aqui para que a gente consiga... Vamos lá, 23 e mais o 4 que eu falei, né? Olha só, deu 27. Olha lá, agora sim, vou mostrar para você o que ele fez ali, ó. Por quê? Porque ele fez o cálculo, ó, 23 com mais 4 deu 27, ele mostrou ali pra gente. Como é que eu consegui mostrar esse 27 aqui? O que eu estou mostrando para ele mostrar esse 27? Olha só, no nosso código lá. Estou mostrando a minha variável soma, o conteúdo dela. Tudo bem? Bom, vamos ficando por aqui, então espero que você tenha gostado dessa aula. A gente falou sobre bastante coisa, é bastante informação? Tá? É sim. Então procura assistir essa aula em casa para que você venha pronto para a próxima aula, tá? A próxima aula vai ser continuidade desse cara aqui. Vamos fazer os outros exercícios que não fizemos, tá? Por conta do tempo, não se preocupe, tá? E vamos dando sequência aí ao nosso aprendizado.